Fala galera, beleza? Professor Denner chegando aí, né? Trazendo para vocês mais uma super dica, dica top aqui no YouTube para nós, no nosso canal, dica para a GPEM, né? Para a Polícia Penal de Roraima. É isso, estamos aqui trazendo mais um assunto de raciocínio lógico, daquilo em cima, focado no seu edital, no que o Instituto OCP gosta de cobrar. Hoje eu vou entrar num assunto aqui que eu falo para vocês que é uma chance enorme de vir na prova, né? É o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que é a operação com conjuntos, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho aqui de operação com conjuntos. Eu estou separando uma sequência de dicas aqui sobre esse assunto. Nós vamos fazer essa aula aqui teórica, de dica teórica, vou colocar em operações conjuntos, aula 1, hashtag 1, só para você saber que essa aqui é a primeira aula, e terá mais duas de questões da banca, né, do Instituto OCP, beleza? Por que eu estou reforçando isso aqui? Porque com a experiência que a gente tem com a banca, a gente sabe que é um assunto muito cobrado. Então a chance é enorme de vir na sua prova aí, beleza? Então nós vamos entender a operação com conjuntos, o conjunto, né, no seu formato, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o formato de um conjunto e nós trabalhamos ali a operação de união, interseção, diferença, beleza? Isso é importante. Show? Então fique ligado no nosso canal, é dica top, dica focada na sua aprovação, dica focado naquilo que é mais cobrado na sua prova. Show? Então aqui tem o Instagram do professor Denner, né? Na descrição abaixo aí tem o link do nosso curso para a Polícia Penal, né? A GPEM Roraima, e também o Isolado de Raciocínio Lógico. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, clique no sininho para ser notificado aí das aulas que são disponibilizadas para vocês gratuitamente. É aula top, todos os professores trazendo para vocês dicas aqui, né, gente? O nosso curso está show de bola, muita gente gostando aí desse material. O curso, assim, realmente diferenciado para auxiliares e preço top, tá? Na qualidade e preço do nosso curso aqui, você não acha nenhum outro preparatório do Brasil, pode ter certeza disso, beleza? Então vamos lá, operação conjunto. O que eu quero falar disso aqui? Antes da gente entrar na operação em si, é importante você entender o seguinte: eu tenho três formas de representar um conjunto. Primeira forma de representar um conjunto, certo? Eu falo que é pela citação de elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, um conjunto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula, o conjunto A, e esse conjunto tem uns elementos. Então, eu coloco esses elementos dentro de duas chaves aqui, ó, e vou citando elemento por elemento. Eu falo que isso aqui é a citação, ó, citação de elementos. Citação de elementos. Ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, coloquei uns números aqui, né, que são um conjunto representando, né? Você bateu o olho, opa, esse conjunto aqui é o conjunto que tem dos números naturais de 1 a 7. Pronto. Então, é a forma de representar o conjunto. Outra forma de representar o conjunto, né? Outra forma de representar esse mesmo conjunto é pela propriedade. Fala assim, ó, X pertence aos naturais, vou colocar aqui, e com esse asteriscozinho. Então isso a gente entende muito lá dentro de conjuntos numéricos, tá? Diferente de número natural, número racional, número irracional. A gente trabalha isso muito dentro do nosso curso. Não vou entrar nesse detalhe aqui hoje não, porque eu quero focar naquilo que a banca mais cobra, que é as operações em si, não os conjuntos numéricos, mas as operações com conjuntos. Então a gente está entendendo aqui as formas de representar um conjunto. Primeiro pela citação, depois pela propriedade. Eu vou escrever esse mesmo conjunto aqui com a propriedade. Fala assim, ó, X pertence aos naturais. Esse natural com asteriscozinho aqui é só para indicar que é sem o zero. X pertence aos naturais, tal que X seja menor do que 8. Olha só, isso aqui é a forma de representar o mesmo conjunto. Então se você bater o olho nesse conjunto assim ou assim, você tem que saber que esse conjunto aqui na propriedade é o mesmo conjunto desse. Então aqui, ó, eu falo que é a forma de representar pela propriedade. Propriedade. Ah, professor, então quer dizer que os elementos do conjunto A é um elemento X qualquer, tal que X tem que pertencer aos naturais não nulos e X tem que ser menor do que 8. Quando você vai escrever esse conjunto pela citação, é esse mesmo conjunto aqui. Todos os naturais são aqueles inteiros, né, não negativos, sem o zero, que seja menor do que 8, ou seja, de 1 a 7. Não tem outro conjunto. Então, a primeira forma de representar um conjunto pela citação, pela propriedade. E a terceira forma de representar um conjunto é pelo diagrama. Então, esse mesmo conjunto A pode vir aqui dentro do diagrama. O diagrama, né, eu falo que é o diagrama de Venn, eu coloco os mesmos elementos. Ó.
os mesmos elementos aqui, ó. Olha lá. Esse aqui é um conjunto A que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pelo diagrama de Venn. Beleza? Então, 3 formas de representar um conjunto. Pela citação de elementos, pela propriedade e pelo diagrama. Show? E como que a banca, o Instituto OCP, cobra isso aqui? As operações com conjuntos. Então, às vezes, vai te pedir a operação com o conjunto na citação, o conjunto no formato de uma propriedade ou o conjunto no formato de um diagrama. Isso a gente tem que trabalhar na aula de hoje, para nós voltarmos nas próximas dicas com questões da banca, e vocês vão ver como que isso despenca em prova. Beleza? Então vamos lá, trabalhar juntos, você já sabe como que é a representação de um conjunto. Agora vamos entrar para as operações com eles. Professor, quais são essas operações? Nós temos a operação de união, interseção e a operação de diferença de conjuntos. Essas são as principais que nós precisamos trabalhar aqui hoje. E é o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeira operação com conjuntos, operação de união. União. União, representado aqui por esse símbolozinho U. Beleza? Para isso eu vou pegar alguns conjuntos como exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, o conjunto A, que tem os elementos aqui menos 2, 0, 1, 3. Tem um conjunto B, que tem os elementos 0, 2 e 3. E o conjunto C, que tem os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. Beleza? Eu peguei esses 3 conjuntos aí como exemplo. E vou utilizar a operação com eles aqui. Primeira operação que eu quero trabalhar é a operação de união com conjuntos. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo aqui. Eu venho e falo para vocês aqui. Eu quero A união com B. O exercício vai te falar assim, dados o conjunto A, o conjunto B, qual o conjunto que representa a união com B? União de conjunto, gente, é eu pegar os elementos do conjunto, unir em um conjunto só. Então, eu vou pegar o A, unir com o B. Então, eu vou pegar os elementos dos 2 conjuntos e colocar em um conjunto só. Então, quando eu faço isso, como que fica a operação de união? A união com B. A união com B, eu pegar tudo e colocar num conjunto só que aqueles elementos que repetem, por exemplo, o 0 está aqui e está aqui. Ele é o mesmo 0. Esse 0 que está aqui é o mesmo que está aqui. Não precisa eu colocar ele 2 vezes. Cuidado. Tem banca de sacanagem que fala assim, A união com B é menos 2, o 0 aqui, o 1, o 3, aí coloca 0, 2 e 3. Coloca isso aqui na sua alternativa. Aí o cara, no basicão, a união é unir tudo. Mas esse 0 aqui é o mesmo desse, não precisa eu repetir ele. Então o 0 não precisa repetir e o 3 também não precisa repetir. Então a união vai ser só isso aqui, ó. Menos 2, 0, 1, 3 e 2. Professor, precisa colocar na ordem? Não precisa. Normalmente o exercício vai trazer na ordem, mas não precisa. Então, união é unir os elementos do conjunto em um conjunto só. Show? A união com B. Só que essa representação de união, ela também pode ser feita através de diagrama. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que tem quais elementos? E eu vou colocar aqui o conjunto B. Beleza? Essa parte aqui indica a interseção. É o que tem em A e em B ao mesmo tempo. Professor, mas se não tiver interseção? Se não tiver, isso aqui fica vazio. Então, só para a gente entender, A união com B. Então, o conjunto A tem os elementos menos 2, tem o 0, que está aqui, o 1, que está aqui, e o 3. Olha só o conjunto A, tem esses elementos. O conjunto B tem o 0, o 2 e o 3. Então, a representação dos 2 diagramas é essa. Por que tem o 0 e o 3 aqui no meio? Porque o 0 e o 3 é comum entre os dois. É o que repete entre eles. Então, vamos lá, vocês precisam entender essa forma aqui de representar o conjunto do diagrama. Então, eu desenhei os 2 diagramas no formato dele. A mesma representação do conjunto A e B está aqui. Agora, se eu quiser representar a união. União, gente, é unir tudo. Então, a gente fala que isso aqui é uma forma sombreada, a forma rachurada do conjunto. A união dos 2 conjuntos é isso aqui, ó. Eu sei que pega todos os 2 conjuntos. A união de A, união com B. Então, se eu quero a união representar de forma sombreada ou forma rachurada, é a união de tudo. Pegar tudo e colocar num conjunto só. Então, essa é a forma da união. Se eu quero fazer outro exemplo aqui, B.
A união com B, união com C. Eu quero unir os três conjuntos em um só. Lembrando que a união é pegar todos os elementos dos conjuntos e colocar um conjunto só, e só que eu não vou repetir aqueles que, né, estão repetindo entre eles ali. O menos 2, o 0, o 1 e o 3, vou colocar aqui. O 0 já tem, vou colocar esse 2. O menos 2 já tem, né? O menos 1, o 0 já tem e o 1 já tem. Então essa aí é a forma da união. Beleza? Agora, se eu for representar aqui, os três conjuntos A, o conjunto B e o conjunto C. Os três conjuntos estão aí. Aí, aqui, é a interseção dos três. Tem algum elemento que repete nos três? Opa, tem o 0 que repete nos três. Então, o 0 está aqui, Olha só, estou representando aqui os elementos. No conjunto A, o menos 2 está no A e está no C. Então, o menos 2 vem aqui, A e C, Menos 2. Beleza? O 0 está nos 3, o 1 está no A e no C também. Então, aqui vem o menos 2 e vem o 1 aqui, Então, aqui vem o menos 2 e também vem o 1. Beleza? Menos 2 vem o 1. O 3 está somente no A e no B. Então, o 3 vem aqui. Ok. O 0 está ali. O 2 está somente no B. O 2 está aqui. O menos 2 está aqui. O menos 1 está somente no C. Então, o menos 1 está aqui. O 0 está aqui nos 3 e o 1 está nos 3. Aqui eu coloquei os elementos. E a união deles, a união dos três é rachurar os três conjuntos. Beleza? Quando eu falo de união, é rachurar os três conjuntos de uma vez. Então, vamos lá, recapitulando. União entre conjuntos, a operação de união entre conjuntos, né, é eu pegar os conjuntos, unir em os elementos do conjunto, unir em um conjunto só. Lembrando que a união dentro da matemática aí, para você é a mesma coisa de ou. Quando eu falo assim, A ou B, aqueles elementos que estão em A ou em B, certo? Dependendo da sua questão, o exercício pode vir falar assim, qual é o conjunto que representa A ou B? Beleza? A operação de A ou B. Se aparecer o ou, lembre, o ou é a mesma coisa que a união. Qual que é o conjunto que representa A ou B? A operação A ou B. O ou é a união dentro da matemática. A gente vai ver que o e é a interseção. Show? Então, beleza. Então, já temos aqui a nossa primeira operação, que é a união. Vamos lá, bem tranquilo. Vamos partir agora para a interseção. Vou utilizar os mesmos conjuntos ali. Só apagar as operações aqui embaixo, Vamos lá. Agora nós vamos para a operação de intersecção. Beleza? A interseção, gente, é esse uzinho de cabeça para baixo, a simbologia dele. Então, vem aqui, comigo, Vou lá e fala, letra A. Fala assim, qual que é a operação de A interseção com B? Aí você vai colocar na cabeça o seguinte, a interseção é a mesma coisa do E, não é isso? A união era o ou, interseção é o E. Então, quais os elementos que pertencem A e B? A interseção com C, né? A interseção com B. Vou fazer com C aqui para ficar melhor. Já usei o A e B na primeira. A interseção com C. A interseção, nada mais, nada menos, aqueles elementos que repetem. Então, a interseção de A com B é aquilo que repete A e em B ao mesmo tempo. Então, o que repetiu em A? A e C, né? A e C ao mesmo tempo. O 0 e o 1. Opa, a interseção, não, o menos 2 também, Então, a interseção de A com C é o menos 2, o 0 e o 1. Professor, esse 3 não repetiu lá. Não. O menos 1 também não repetiu. Não. Então, eu vou colocar só o que repete entre eles. Só o que repete. Então, se eu for trabalhar diagrama, olha só. A e C, beleza? O conjunto A tem o menos 2, que está aqui também lá, né? Menos 2. Tem o 0 e tem o 1. E aqui tem o 3. E o C tem ainda o menos 1. A interseção, se eu for fazer a forma rachurada, a forma sombreada, eu vou fazer o quê? Vou marcar só o que repete. A interseção é isso aqui, É o que repete entre eles. Então, se lá no seu conjunto estiver a interseção entre os conjuntos, você vai lembrar sempre disso aqui. Beleza? Interseção é o que repete entre eles. Então, o que repete entre os conjuntos na forma de diagrama? Essa parte do meio aqui. Beleza? Isso é a interseção. Isso aqui indica que é a interseção com C. Agora, vamos para outro exemplo.
Eu quero pegar aqui, por exemplo, A, B, A interseção com B, certo? Interseção com C. Vou fazer a interseção dos três, que aí a gente já mata esse aqui, ó. A, B e C. Ah, professor, a interseção dos três é esse que está aqui dentro, ó. É aquele elemento que repete com os três. Então, sem precisar colocar todos os elementos do conjunto, qual que é o elemento que repete entre os três? Se eu quiser escrever aqui, ó, a interseção com C é o zero. Somente o zero que repete entre os três. Qual que repete entre os três? É o zero, só o elemento. Ah, professor, mas se não tivesse repetição? Aí o conjunto seria vazio. Beleza? O conjunto vazio representa ele como? Assim ou assim, ó. Pela simbologia ali, aquele zerozinho com corte. Então, ó, se não tivesse interseção entre os três, seria vazio. Não tem problema. Isso pode acontecer e acontece muito. Então, a interseção seria somente o zero aqui, ó. E a interseção da forma rachurada é assim a representação dela. Beleza? Então, bacana. Aí, agora, eu vou fazer a diferença. Diferença entre conjuntos. E daqui a pouco nós vamos começar a complicar aí as operações, que é o que é cobrado, a formato que é cobrado em prova. Lógico que às vezes, dificilmente vai vir só pedindo união, dificilmente vai vir pedindo só união e interseção. Vai misturar união com interseção, diferença, a banca vai te complicar. E nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Agora nós vamos entrar na diferença entre conjuntos. Diferença. Diferença é o símbolozinho do menos, né? Você utiliza o menos. Então, vem aqui e fala assim, ó. Qual que é a diferença de A... Qual que é o conjunto A menos B? Cuidado, a diferença é o que dá mais dúvida. Primeira coisa, coloca na sua cabeça. Quando eu tenho a operação de união, A união com B ou B união com A é a mesma coisa, não muda. A interseção com B ou B interseção com A também é a mesma coisa. Agora, nós vamos ver aqui que o A menos B e o B menos A não é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso aí. Mas vamos devagar. Primeiro, o que é a diferença do conjunto A menos o B? O A menos o B é eu pegar o conjunto A e subtrair os elementos de B que está aqui. Então, vamos lá. Ó. O conjunto A tem esses elementos. Quais elementos de B que está aqui dentro que eu posso tirar? Eu tiro, então, no caso aqui, o 0 e tiro o 3, porque o 0 está aqui, o B, eu vou tirar o 0 daqui e vou tirar o 3. Esse 2 não está aqui para eu tirar ele. Então, o que eu tirei só? Tirei só o 0 e o 3. Sobrou o quê? O menos 2 e o 1. Então, ó, A menos B é os elementos de A menos o B fora. Agora, se eu fizer aqui, ó, B menos A. B menos A. Agora eu estou pegando o conjunto B e tirando o A dele. Então eu tenho o conjunto B aqui. Eu vou tirar os elementos de A daqui. Qual o A que repete aqui? Ah, professor, se não tiver nenhum repetindo, aí sobra o B normal. Né? Eu vou tirar aqueles elementos daqui, né, que também tem A. Ou seja, o A eu vou subtrair do B. Então eu vou tirar o 0 e vou tirar o 3. Fica somente o 2. E se for fazer a representação para o diagrama? Vamos lá. Representação para o diagrama. Conjunto A, conjunto B. O conjunto A tem os elementos menos 2, tem lá o 1, tem o 0 e tem o 3. E tem aqui o B, tem o 2 também. Beleza? Aí olha só a representação rachurada de A menos B. Então quer dizer, eu tenho o conjunto A e tiro o B fora. Então sobra só o quê? Só essa parte aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e tiro o B fora. Se o A tirei o B, a forma rachurada fica somente o quê? O menos 2 e 1. Tá aqui. Beleza? Então essa é a representação de A menos B. E se eu tenho B menos A? B, eu tenho o A e tenho o B. Vou colocar os mesmos elementos aqui, ó. O menos 2, o 1, o 0, o 3 e aqui o 2. Agora eu estou fazendo B menos A. Então eu tenho um conjunto B e tiro o A fora. Então sobrou o quê? Só isso aqui. Então essa é a forma rachurada de B menos A. Que tem somente o 2. Bacana? Então, A menos B e B menos A não é a mesma coisa. Diferente lá de A união com B e A interseção com B, né? Que se eu mudar a ordem ali, não muda o resultado da minha operação. Mas na diferença tem que tomar esse cuidado. Então, recapitulando. A menos B,
né? Eu pegar os elementos de A e tirar o B fora. Então, aqueles de B que está repetindo aqui dentro do A, eu tiro eles. É simplesmente isso. Se tiver dúvida, tem que exercitar. Nós vamos fazer muitas questões dessa aqui na nossa próxima dica, beleza? Já estou preparando aí essas questões para a gente exercitar sobre operações com conjuntos. Agora nós vamos fazer o que aqui nessa bagaça? Vamos misturar. Vamos misturar esse trem todo. Presta atenção. Trem todo, né? Que é mineiro, viu, gente? Esse trem todo. Vamos misturar esse trem todo. Olha só. Vamos fazer outra operação aqui agora. Eu quero fazer aqui uma operação de A interseção com B menos C. Beleza? Ó, o que eu fiz na operação? Que você vai obedecer sempre nessa operação o que está dentro do parênteses primeiro. Ah, professor, mas se não tiver parênteses? Vai ter o parênteses. Eles vão ter que colocar para você o parênteses, o que você vai resolver primeiro. Então, ó, eu quero fazer primeiro A interseção com B menos o C. Ok? A interseção com B menos o C. Eu vou fazer primeiro na forma de diagrama de conjuntos, pela citação, depois eu faço o diagrama. Vamos lá. O que você tem que resolver primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, vamos fazer a A interseção com B primeiro. O que é o A interseção com B? A interseção com B é o que repete entre A... Deixa eu apagar isso aqui. É o que repete entre A e B. O que repete entre A e B? É o 0 e o 3. Então, A interseção com B é 0 e 3. Beleza, eu fiz primeiro o que está dentro do parênteses. Menos o C. Opa, daqui agora eu quero subtrair o C. Tem alguma coisa aqui que está no C que eu posso tirar? Opa, tem o 0. Então, se eu tirando o 0 daqui, porque o de C que está aqui dentro que eu posso tirar é o 0. Então, sobrou somente o quê? O 3. Então, A interseção com B menos C é o 3. Professor, e se eu for fazer isso aqui, só na forma de diagrama, sem colocar os elementos, ó. Só imagina que não tivesse o conjunto. Tivesse só essa operação aqui para eu representar aqui, ó. A, B e C. Presta atenção no macete. Vamos resolver primeiro no que está dentro do parênteses. A interseção com B. Eu sei que A interseção com B é isso aqui tudo, não é? Ó, essa é a interseção com B. Beleza. Só que eu quero subtrair o C. Subtraindo o C, eu tenho que tirar o de C que está aqui, ó. Olha só. Ou seja, a interseção com B menos o C é só isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó, que é a interseção com B menos o C. Viu só que bacana? Gente, isso aqui é cobrado demais pelo Instituto OCP. Ele te dá o diagrama pronto e para você saber qual que é a operação, ou te dá a operação para você marcar o diagrama, que é o exemplo que nós fizemos aqui. Te dá a operação para você marcar qual o diagrama que representa. E o segredo é sempre fazer o quê? Resolver o primeiro que está dentro do parênteses. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Olha só. Conjunto, né, da operação aqui, B. Vamos lá, eu quero fazer o A união com C, beleza? Menos o B interseção com C. Olha que bacana. Ah, você está complicando. É complicar mesmo. E nós vamos fazer questões que vocês vão ver que isso aqui é fundamental para você levar para sua prova. A pessoa fica um pouco vago e tal, mas nas questões a gente vai voltar nisso aqui e voltar pesado. Então, ó, A união com C menos B interseção com C. A união com C. Primeiro eu vou fazer a união. Vou fazer primeiro a parte de diagrama aqui, ó. A união com C é juntar o A e o C em um conjunto só. União, né? Vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Olha lá, coloquei até na ordem. Beleza? Menos B interseção com C. O que é o B interseção com C? O que repete entre B e C aqui? Opa, repete o 0 e somente. Olha lá. Então, o resultado final disso aqui, A união com C menos B interseção com C, então eu tenho A união com C. Vou subtrair o 0 daqui. Então, sobra o quê? O menos 2, o menos 1, o 1 e o 3. Esse aqui é o resultado da operação de A união com B, A união com C, menos B interseção com C. Está aqui. Agora, vamos para o diagrama, que é o que trava mais alguns alunos aí, ó. Eu vou representar a forma rachurada disso aqui, ó. Beleza? Vou fazer por parte. Primeiro, ó, A união com C seria isso aqui tudo, ó. A união com C, ó. Eu tenho A união com C. Tá aqui, ó, o C, ó. Beleza? A união com C. Tá aqui. Essa é a forma rachurada. B interseção com C é isso aqui, ó.
Beleza? Então eu quero fazer a operação final, essa A união com C menos o B interseção com C. Ou seja, eu vou tirar isso aqui fora. Vou tirar isso aqui fora. Vou tirar o B interseção com C. Ou seja, o que vai sobrar para mim de forma rachurada? Essa parte aqui, esse pedaço daqui, dessa interseção aqui e isso aqui. É o que sobrou. Beleza? Olha que bacana, gente. Então isso aqui tem que exercitar. Que pode vir e vai vir cobrando a questão de conjuntos da sua prova. E eu estou tentando aqui direcionar vocês para marcar o X no lugar certo. Show? Bacana? Então, operação com conjunto de união, interseção, né, e diferença, basicamente é esse aqui. Aí tem aqueles problemas também que você resolve, problemas matemáticos, muito cobrado em raciocínio lógico, que você resolve eles utilizando o diagrama. Fica mais fácil você montar a estrutura e resolver com diagramas. E nós também vamos trabalhar nas próximas aulas. Show? Então isso aqui foi só um bate-papo, uma dica. Dentro do nosso curso a gente trabalha muitas questões disso aqui, essas operações bem devagar, bem tranquilo. Na descrição abaixo aí tem um link. Vou deixar para vocês o cupomzinho de desconto aqui, ó. Vale 10 para você adquirir o nosso curso. Beleza? Para a GP em Roraima aí. Curso top, curso que vai ajudar você aí a buscar essa aprovação e realizar seu sonho. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Voltaremos aí com mais dicas. Um grande abraço, professor Denner. Vale concurso, é o Vale Aprovação. Fui!